pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Meus Direitos em Tempos de Pandemia, que é uma parceria do Instituto Proa, com o Escritório Matos Filho e com o Banco JP Morgan. Eu sou a Karina Azevedo, eu sou advogada do Banco JP Morgan, eu atuo no mercado financeiro há mais de 10 anos e eu estou aqui para falar junto com o Bruno e com o Nicolas sobre os direitos de vocês na esfera financeira e bancária. Vou apresentar esses participantes aqui comigo. O Bruno Oliveira é advogado do JP Morgan. O Bruno trabalhou aí muitos anos como advogado na Bolsa de Valores brasileira, a famosa B3. Ele é mestre e doutor pela USP e também é professor licenciado da Universidade de Mogi das Cruzes. O Nicolas Belmonte é advogado no JP Morgan, com quem eu trabalho todos os dias lado a lado. O Nick já trabalhou em outros bancos no mercado também e é pós-graduado em finanças pelo INSPER. E eu trouxe esse time de peso aqui para falar com vocês um pouco sobre os direitos na esfera financeira e bancária, né? A gente sabe que a pandemia do novo coronavírus afetou, assim, em muitos aspectos a vida da população, né? As medidas governamentais que foram impostas para tentar combater a pandemia estão afetando assim, a vida das pessoas no mundo inteiro e no Brasil também, em diferentes níveis, em diferentes esferas, e sobretudo na esfera financeira, né? Porque algumas pessoas a gente sabe que ficaram sem poder trabalhar, sem poder gerar receita, né? Quem trabalha como autônomo, teve gente que teve seus salários reduzidos, teve gente que teve, enfim, seu emprego eliminado, né? Então a gente sabe que os especialistas estão prevendo uma crise financeira aí, então o mais importante, acho que de tudo isso é a gente tentar se preparar da melhor forma possível e a gente procurar se informar das alternativas e do que tem disponível nesse aspecto, né? Como o velho ditado diz, informação é poder. Então, a nossa ideia hoje, basicamente, é a gente reunir alguns temas que a gente achou relevantes para vocês e que também foram objeto das perguntas que a gente recebeu aí da rede de alunos e ex-alunos do PROA, tá? Então, a gente vai tratar de temas que estão super conectados com as perguntas e a gente vai tentar endereçar tudo isso da forma mais acessível e fácil possível, tentando traduzir um pouco das informações oficiais sobre esses temas. E aí, só fazendo uma ressalva que a gente, como advogados aqui, a gente não está dando aconselhamento jurídico, tá? A gente está só fazendo um bate-papo mesmo sobre esses temas para trazer essas informações para que vocês possam utilizá-las no dia a dia de vocês e enfim, na vida das suas famílias, tá? A gente dividiu aqui, a gente vai falar basicamente de 4 temas principais. A gente vai começar falando do auxílio emergencial do governo, renegociação de dívidas, a gente vai falar de linhas de crédito a microempreendedores e a gente vai falar do saque emergencial do FGTS, que eu acho que são temas, assim, super relevantes nesse contexto que a gente está vivendo. E só fazer um comentário que, além do Bruno e do Nicolas, que estão aqui comigo, para esse vídeo aqui ser possível, a gente tem um time de peso de advogados no JP Morgan que ajudaram a pesquisar cada um desses temas e fizeram tudo com super carinho para a gente poder trazer isso para vocês. Então, mencionando aqui as pessoas, a Mariana Riso, a Thaís Salgado, a Patrícia Lessa, o Lucas Melo e a Ana Dias, todos eles participaram e fizeram com que esse vídeo fosse possível. Espero que seja super útil para vocês e que vocês aproveitem ao máximo essas informações. Não se preocupem, os links e os websites que a gente for mencionando, eles vão estar disponíveis na descrição do vídeo, tá? Então, para que fique de fácil acesso para vocês. Vamos começar, pessoal? Acho que o primeiro tema que a gente queria trazer é sobre o auxílio emergencial disponibilizado pelo governo, enfim, para a população que efetivamente está sendo afetada, né, economicamente. E aí eu queria chamar o Bruno para falar um pouco sobre esse tópico, explicar um pouco o que é o auxílio, quais são os requisitos, como que ele pode ser obtido na prática, né, e quais são os canais de informação que estão disponíveis. Acho que esse é um tema super em voga
mas eu acho que tem bastante dúvida também, né? Então, Bruno, ajuda a gente aí. Obrigado, Karina. Agradecer aí o convite, muito honrado, muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Acho que é uma oportunidade super legal poder promover esse tipo de bate-papo para a gente poder trazer informação de uma forma um pouco menos formal para quem precisa, né? A pandemia trouxe uma consequência horrorosa para a economia do mundo inteiro, e o Brasil não poderia ser diferente, a gente está sendo bastante impactado, e a principal consequência é que a gente foi obrigado a ficar em casa, né? A gente teve que passar por medida de quarentena, e ficando em casa a gente não consegue trabalhar. Muitas pessoas que não tinham carteira assinada, que não tinham um emprego fixo, simplesmente ficaram sem nenhum tipo de renda. E não tendo renda, você não consegue pagar suas contas, comprar seu alimento, enfim. E o governo, atento a essa situação, se moveu e entendeu que era o caso de preparar uma assistência temporária, e esse auxílio emergencial é exatamente isso. Ele foi aprovado em abril, é uma lei, a Lei 13.982, e um decreto 10.316, que foram aprovados muito rapidamente, que aprovaram, então, esse auxílio emergencial de R$600 para pessoas que estejam nessa situação de penúria por conta aí das medidas de combate ao coronavírus. O objetivo aqui do benefício de assistência, né, de R$600, é atingir um público-alvo que, segundo a opinião do governo, foi muito impactado, que são os autônomos. Autônomos são aquelas pessoas que trabalham sem carteira assinada, que não têm um emprego fixo. Por exemplo, o rapaz ou a moça que vendia aquele pernil na porta do Pacaembu, não está tendo jogo, né? Então não está tendo como vender pernil para ninguém. A pessoa que ficava ali na porta do metrô vendendo bolo e café, também não está tendo movimento, também não está conseguindo ir trabalhar. Então é para atingir esse tipo de público que o governo resolveu preparar esse benefício. Então ele estabeleceu alguns critérios para as pessoas fazerem jus, né, terem direito a esse benefício. O primeiro deles é ser maior de 18 anos. Outro critério importante é a pessoa não ter emprego formal, então ela não pode ter um emprego com carteira assinada, ou também não pode ser funcionário público. A gente sabe que em certas situações o pagamento de salário foi suspenso, algumas empresas conseguiram fazer isso. Essas pessoas também não têm direito ao auxílio de R$600, tá? Essas pessoas também que estão, por exemplo, foram demitidas e estão recebendo seguro-desemprego, também não têm direito, por enquanto, a receber o benefício de R$600. Tem um critério também de renda familiar. Então, se numa mesma família nenhuma pessoa receber mais que R$522, que é meio salário mínimo, ou a família inteira em conjunto receber mais do que 3 salários mínimos, que dá R$3.135. Essas pessoas também não fariam jus, não teriam direito a receber. E, finalmente, um outro critério é, no ano de 2018, não ter declarado para a Receita Federal um rendimento maior que R$28.559. Então, basicamente, são todos aqueles microempreendedores individuais, o trabalhador informal, que não tem emprego, etc., que vão poder receber esse benefício. Algumas informações importantes. R$600 para até 2 pessoas da mesma família. 2 pessoas da mesma família vão poder receber R$600. Caso você esteja num núcleo familiar com uma mulher e ela seja a única responsável por essas despesas da família, então uma mãe solteira ou uma pessoa que seja viúva, essa pessoa ela vai poder receber 2 cotas, R$1.200, mas tudo isso ela vai ter que comprovar. Por enquanto, estão sendo previstas o pagamento de 3 parcelas de R$600, 3 meses de R$600. Mas isso pode mudar. O governo pode estender esse benefício, já está sendo discutido. Ainda não foi, mas isso pode acontecer no futuro. Como que a gente faz para receber esse benefício? Você vai receber por meio de uma conta de depósito de poupança da sua titularidade, ou por meio de uma conta poupança social digital que vai ser criada na Caixa Econômica Federal, ou no Banco do Brasil, ou no Banco da Amazônia, ou no Banco do Nordeste. Para abrir essa conta, a gente até viu no jornal, né, umas filas se formando. Pessoal, cuidado com fila, acúmulo de pessoas, máscara, distanciamento. A pessoa chegou perto de você, pede para se afastar. A pessoa é mal educada, você fala assim, olha,
eu estou em casa com um monte de gente com Covid, eu estou tossindo, acho que é melhor você ficar longe de mim, só para garantir o distanciamento, sendo educado e se preocupando com a pessoa. Ótima dica. No final da apresentação vai ter os sites, que a gente pode ter mais informações, mas é basicamente isso. Legal, Bruno, não, excelente. Acho que foi um super apanhado aí sobre esse benefício, né? E aí, passando para o nosso segundo tema, né? A gente vai falar um pouquinho sobre renegociação de dívidas. Como o Bruno falou, gente, a gente sabe que é um período difícil. E aí a gente, enfim, tem muita informação disponível na internet, muitos sites falando e dando recomendações e tudo mais, então a gente queria passar para vocês, fazer um apanhado sobre o que nós pesquisamos e o que a gente acha que faz sentido trazer para vocês sobre esses temas, que de fato é oficial em relação a esse tópico, né? Então, queria chamar o Nicolas para falar um pouquinho sobre recomendações relacionadas a dívidas com instituições de ensino. Eu acho que é uma realidade muito próxima aí aos nossos proanos e ex-proanos, né? Então, que estão fazendo cursos técnicos ou faculdade, né, principalmente. E, assim, entender um pouquinho, Nick, conta pra gente como é que fica o direito do aluno que não consegue arcar com a mensalidade da faculdade. Obrigado, Karina. Obrigado pela oportunidade, time do PROA. Infelizmente, em relação à reestruturação de dívidas relacionadas à escola, tanto o governo federal e estadual não disponibilizaram nenhum programa ou auxílio para os jovens que estão estudando, né? Só que a gente percebeu que já existe uma lei que protege o direito do estudante, que é a Lei 9.870, tá? Ela protege o estudante em determinados sentidos. Por exemplo, caso o estudante não consiga arcar com alguma mensalidade, até 3 mensalidades, ou seja, se o estudante não paga por 90 dias, ele não vai poder ser expulso da faculdade ou sofrer qualquer penalidade. Por exemplo, a escola ou a faculdade não vão poder diminuir a nota, não vão poder reter documentos desse aluno, e eles também não vão poder não rematricular esse aluno se esse inadimplemento durar só 3 meses. Eles só vão poder se eximir de rematricular o aluno caso ele deixe de pagar uma 4ª parcela da faculdade ou da escola. E então isso garante uma proteção para o aluno, principalmente nesse período da pandemia, de que caso ele não tenha efetuado o pagamento de alguma parcela, ele vai continuar estudando, pelo menos até o final do ano letivo ou do semestre letivo. Isso é mais focado para a faculdade, certo? E outra coisa que é interessante é que essa lei captura tanto as escolas como faculdades. Então, qualquer nível de ensino está protegido por essa lei. E até a gente tomou a liberdade de conversar com algumas universidades e percebemos que, de fato, eles não estão dando descontos ou fazendo renegociações diretamente com os alunos. Mas vocês têm esses direitos, sim, de que caso vocês não efetuem o pagamento de uma das parcelas, vocês podem ficar tranquilos que vocês não serão expulsos ou, eventualmente, a faculdade ou a escola vai gerar qualquer penalidade para vocês. Mas vocês têm que ter em mente que, caso passe esses 90 dias, podem sim a faculdade ou a escola recusar a rematrícula. Mas caso ocorra qualquer coisa nesse sentido, a faculdade ou a escola também não poderão não entregar qualquer documentação relacionada à transferência de vocês, independente de vocês não terem feito todos os pagamentos. Então, vocês poderão optar por uma outra escola ou faculdade. De repente, uma faculdade mais barata, né? Enfim. Exatamente. Tentar fazer uma transferência para acomodar, né? Porque a gente sabe que é um período difícil, enfim, está trazendo uma série de consequências aí para todo mundo. Mas ótimo, Nick. Bacana saber. Então, esses 90 dias aí é uma proteção legal, né? Proteção legal. E aí, eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre recomendações relacionadas a bancos, né? Bruno, queria que você contasse um pouco para a gente quais medidas estão disponíveis, principalmente por bancos como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, para esse período de pandemia, assim. Quais seriam as possibilidades do pessoal que
que está assim, suando para pagar as parcelinhas de financiamento, que está super apertado? O que dá para fazer? Tem bastante coisa, eu vou tentar ser breve aqui. Mais uma vez, né, o governo federal preocupado com essa situação de pandemia, com essa crise econômica, as pessoas não recebendo dinheiro também não conseguem pagar suas dívidas, e não é interessante para ninguém o banco ter que executar, botar o nome da pessoa no Serasa, no SPC, negativar. Então, o Banco Central, que é o órgão do governo que regulamenta os bancos, ele tomou algumas medidas para tentar fazer com que os bancos tivessem mais flexibilidade para negociar as dívidas com os devedores. Não é zerar a dívida, o banco, a dívida continua existindo, mas você tem algumas possibilidades para negociar. Essas medidas, que eu acho que não cabe aqui entrar muito no detalhe, vão permitir que os bancos tenham mais flexibilidade para prorrogar o vencimento da dívida. Então, eu tenho um boleto que vai vencer agora no dia 20 de junho, se eu conseguir negociar com o banco, eu vou conseguir postergar o vencimento desse boleto sem acréscimo de juros, sem acréscimo de correção. Então, para fazer isso, o que eu preciso fazer? Eu tenho que ir lá no banco, conversar com o meu gerente. Gerente, eu sei que foram aprovadas medidas de postergação da dívida. Eu posso flexibilizar e prorrogar o vencimento do meu empréstimo. Não é que eu não vou pagar, eu quero pagar. Eu estou aqui conversando com você porque eu quero pagar, mas eu estou apertado, eu não estou recebendo, está difícil a minha situação. O que eu faço? O gerente deveria, nessa conversa, te propor uma flexibilização. Olha, então paga esse boleto que vence agora, vamos adiar ele por 30 dias, 40 dias, ou até 60 dias, que é o que alguns bancos estão fazendo. É uma negociação, a gente tem que ir lá conversar com o gerente, mostrar que a gente está disposto a continuar pagando, mas que a gente está com essa dificuldade, e vai ser uma liberalidade, né, uma decisão do banco de conceder ou não esse adiamento. Mas, em princípio, se for bem conversado, ele teria interesse em fazer isso. Tem algumas medidas mais específicas, porque aí são bancos federais, né? Então, é a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o governo é o proprietário que está promovendo algumas medidas um pouco mais agressivas, vamos dizer assim, que vão um pouco mais longe disso. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, está reduzindo algumas taxas de juros das cobranças de crédito. Ela também está pausando por até 90 dias alguns empréstimos pessoais. Para fazer jus a esse direito, de novo, vai lá na Caixa Econômica, conversa com o seu gerente, fala, olha, eu fiquei sabendo que tem isso aqui, o que você tem para me oferecer? Ou tem até no site da Caixa Econômica Federal um lugar chamado Perguntas Frequentes, que você pode acessar e perguntar quais são essas medidas. Isso está funcionando principalmente para financiamento habitacional, aqueles financiamentos que usam, né, o FGTS, ou aquele crédito imóvel próprio. Tem algumas condições, né, a pessoa tem que ter pago no mínimo 11 prestações, não pode estar atrasada, ou no máximo atrasada em 180 dias, mas normalmente é isso que está acontecendo. Mais uma vez, vai lá, conversa com o seu gerente da Caixa Econômica, tenta renegociar. Banco do Brasil também está disponibilizando uma linha de crédito consignado para algumas pessoas. Esse crédito consignado funciona assim: pingou na sua conta o salário, ou o salário vai ser pago, já é descontado uma parcela e paga para o Banco do Brasil. Então, teoricamente, o Banco do Brasil não vai ter risco de não receber, porque já está sendo retido, você não vai nem ter como não reter esse dinheiro. Então, por isso, os juros desses empréstimos são mais baratos, são juros melhores. Eles estão disponibilizando, então, o Banco do Brasil, uma linha de crédito para algumas pessoas, para os correntistas do Banco do Brasil, para aposentados e pensionistas do INSS, para alguns servidores públicos e para funcionários de empresas que tenham parceria com o Banco do Brasil. Importante com relação aos aposentados, pessoas de mais de 80 anos, eles não estão dando esse crédito facilitado, esse crédito mais benéfico, tá? De novo, entra no site do Banco do Brasil, vai ter o link depois aqui no final da nossa apresentação, ou vai numa agência do Banco do Brasil, e aí volta aquela minha recomendação. Fila, evita, história que está tossindo, tem gente de Covid em casa, lembra da dica que ela funciona bem para afastar as pessoas de perto de você. Por último, a gente está falando com um público bastante de estudantes, né? Então, o FIES, como alguns já sabem, é um programa que o governo desenvolveu em 2010 para permitir o financiamento estudantil. Para o governo pagar a universidade ou o curso técnico que o aluno for fazer, e o aluno ele só vai pagar ao longo do curso e até um pouquinho depois, algumas parcelas menores. E o grosso do que ele vai ter que pagar para o governo, porque foi o governo que financiou para ele vai ter que pagar só depois de um tempo. Então, é dividido em 3 fases, que é a fase de utilização, então eu estou cursando,
e aí eu vou pagar só algumas parcelas, de no máximo R$ 150. Você tem a fase de carência, até 18 meses depois que eu me formei, o governo vai deixar que eu tenha o meu primeiro emprego, consiga acumular uma renda, e aí eu vou pagar mais algumas parcelas também de amortização de juros, e depois, na fase de amortização, e aí sim eu vou poder pagar para o governo também de uma forma financiada e com juros melhores. O que o governo está propondo aqui em relação ao FIES é suspender o pagamento dessas prestações. Isso não vai ser para sempre, de novo, aqui ele está só suspendendo, você continua devendo, mas nesse momento em que você provavelmente não está recebendo uma renda, você vai poder segurar um pouquinho esse pagamento, e aí você só vai precisar fazer isso dali a algum tempo. Por enquanto, o governo está permitindo que sejam suspensas 2 parcelas dessa dívida do FIES. E só vai começar a valer a partir da segunda quinzena de julho. Então, a partir da segunda quinzena de julho, você vai poder entrar lá no programa do FIES, descobrir qual é o valor que você tem a pagar, suspender duas parcelas e depois voltar a pagar. Atrasei, não consegui entrar no tempo, etc. Você tem até 31 de dezembro para optar por isso. O contrato que tiver na fase de amortização, ou seja, eu já terminei minha fase de utilização, minha fase de carência, eu já estou pagando para o governo a própria dívida, aí você pode até suspender 4 parcelas, tá? A pausa, ela vai ser solicitada ao agente financeiro de uma forma que ainda vai ser explicada pelo governo. Então, a gente tem que continuar acompanhando isso. Eu sugiro vocês entrarem no site da Caixa, que é a Caixa que está lidando com essa questão, e no site da Caixa a gente vai ter mais informações. Era isso. Perfeito. E aí eu acho que também é legal falar que, assim, quem vai ter direito a solicitar essa pausa não podia estar inadimplente antes, né? Que começou toda a questão que o governo decretou estado de calamidade pública, etc. Então, quem já estava inadimplente não vai ter direito a fazer essa solicitação, né? Não, bacana, excelente. Bruno, fiquei com uma dúvida. Em relação à necessidade de ir nas agências bancárias, considerando a pandemia, os bancos, a Caixa, o Banco do Brasil e outros bancos, eles estão possibilitando que o correntista ligue ou utilize o aplicativo para fazer as renegociações? Com certeza. Eles estão renegociando por todos os canais, pode ligar, pode usar, até pela questão da pandemia, para evitar aglomeração, né? Pode ligar, pode tentar o aplicativo, se você tiver no seu celular ou em qualquer outra ferramenta, também pode acessar o Internet Banking para fazer essa renegociação. Com certeza pode ser feito de forma remota. E se eu tiver o nome sujo no Serasa, por exemplo, eu ainda consigo um crédito consignado? Essa é uma boa pergunta, porque justamente o detalhe do Banco do Brasil é que eles não estão fazendo consulta para esse crédito consignado. Então, eles estão dando crédito até para quem está negativado. É um diferencial, né? Porque, normalmente, quem tem o nome negativado tem mais dificuldade em obter crédito. Mas, para essa linha de crédito específica do Banco do Brasil, eles não estão fazendo consulta, eles estão permitindo sim. E aí eu acho que a gente pode falar um pouquinho agora sobre financiamento, dívidas de financiamento de veículos, que eu acho que é uma realidade de muitas famílias aí. E aí eu queria chamar o Nicolas para falar um pouquinho para a gente, o que foi pesquisado, o que dá para contar para o pessoal sobre esse tema. Claro, o Banco Central tinha uma norma bem simples, na verdade, que possibilita, caso qualquer pessoa tenha um financiamento veicular, a prorrogar o pagamento de até 2 parcelas com o seu banco, tá? Então, ele fez uma parceria com determinados bancos, dentro eles a Caixa, o Banco do Brasil, o Bradesco, Itaú e Santander. E com esses bancos ele estabeleceu o quê? Caso a pessoa tenha efetuado todos os pagamentos das parcelas anteriores, ou seja, não está inadimplente, esses bancos poderão prorrogar por no mínimo 2 meses esse pagamento, ou seja, o pagamento das parcelas será ocorrido no final do teu financiamento. Então, por exemplo, se o término estava marcado para maio de 2021, agora o teu financiamento iria até setembro de 2021. Então, dá uma gordura, dá uma possibilidade para tu não ter que efetuar pagamentos nesse momento de crise. E também é importante ressaltar que a taxa de juros não vai ser alterada,
E, além disso, tem bancos que possibilitam até mais do que 2 meses. A Caixa está possibilitando até 120 dias. O Bradesco também. Então, vocês podem entrar em contato com os bancos por meio dos telefones ou por meio dos próprios aplicativos desses bancos e conversar com o gerente. É um programa extremamente fácil, eles estão, sim, possibilitando isso. No início de quando essa norma foi emitida, estava tendo uma dificuldade, porque tinham diversas solicitações em relação a esses bancos, mas, a princípio, já está tudo normalizado. Então, eu até recomendo vocês não irem na agência bancária para não correr o risco de pegar qualquer doença relacionada ao Covid e utilizar o telefone ou o próprio aplicativo, que é bem simples e, ainda o mais importante, a taxa de juros não vai ser alterada. Vocês vão manter com a mesma taxa de juros. Vocês vão ter um período de carência de, no mínimo, 2 meses para efetuar os pagamentos do financiamento. Excelente. Bacana, gente. Atenção a esses pontos, hein? A gente recebeu, acho que mais de uma pergunta, se eu não estou enganada, sobre esse tema aí de financiamento de veículos. Obrigada, Nick. E aí, eu até vou, desculpa te cortar, eu até coloquei os principais links, agora vão estar no nosso vídeo, para facilitar também para as pessoas acessarem. Tá? Perfeito, todos os links vão estar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Procurem lá que vocês vão encontrar. E agora eu queria falar um pouquinho sobre algo que não é muito óbvio para todo mundo, mas que é um direito e que dá para fazer. Eu queria que o Bruno explicasse um pouquinho o que é portabilidade de dívidas, né? Porque a gente escuta muito esse tema, portabilidade, quando a gente está falando de plano de celular, né? Mas portabilidade também é possível na esfera financeira. E aí vou pedir para o Bruno contar um pouquinho, explicar para vocês o que é isso. Legal. Portabilidade de crédito ou de dívida não é muito diferente da portabilidade do celular, né? Então, você tem um plano com uma determinada operadora, uma outra operadora fica te procurando, te ligando para te oferecer um plano melhor. Você tem o direito de migrar para essa outra operadora, se você quiser, comprar esse plano melhor. A diferença aqui é que a gente está falando de uma dívida. Então, eu contraí um empréstimo com algum banco, o empréstimo tem um custo, eu pago juros, eu tenho lá as despesas que eu tenho que pagar para o banco, e a partir, como eu tenho essa dívida com o banco, que tem um determinado custo, então eu peguei o dinheiro, está comigo, mas eu pago todo mês um valor para o banco. Esse custo, ele pode, de repente, em outra instituição, ser menos oneroso, menos caro para você. Então, para você descobrir isso, você precisa entrar em contato com outra instituição que vai te oferecer um crédito melhor. Não é para acabar com a dívida, você vai continuar devendo. Só que ao invés de dever para a instituição A, você vai passar a dever para a instituição B. Mas para isso, a instituição B tem que querer pegar a sua dívida. Para isso, você vai entrar em contato, por exemplo, eu tenho uma conta na agência A, que eu estou devendo lá e vou lá pagando minha dívida bonitinho. Eu vou na agência B e falo assim, agência B, eu tenho essa dívida aqui com o banco A. O que você tem a me oferecer de diferente? Porque é interessante, pode ser interessante para o banco B pegar a sua dívida, porque aí ele vai passar a ser remunerado pelos juros, pela correção, etc, etc. Então, para isso, é um direito que você tem, não é que o banco B está te fazendo nenhum favor, e o banco A também não pode se recusar a fazer, desde que isso seja feito de acordo com as regras. Então, para isso, você vai ter que, primeiro, entrar em contato com esse outro banco, que vai ter que te oferecer uma condição melhor de pagamento. É importante prestar muita atenção no que está sendo negociado para você não trocar gato por lebre, porque às vezes você está saindo de um banco com uma dívida que você acha que está muito alta, porque a taxa de juros que está te oferecendo é essa. Mas na outra, a taxa de juros pode ser até menor, mas tem outras despesas embutidas, que você não está vendo. Então, para isso, você tem que se certificar de que os custos serão mesmo menores. Uma forma de você fazer isso, além de comparar a taxa de juros, é uma coisa chamada custo efetivo total, é o CET. Então, você tem que pedir para os dois bancos, o banco onde você já tem a dívida e para o outro, quero saber qual é meu custo efetivo total. E ali você vai saber quanto você está pagando efetivamente por mês por aquela dívida. E aí você vai entrar em contato com esse outro banco, você vai obter, quando você descobrir que você realmente quer migrar para lá, você vai pedir para esse banco te dar o formulário, você vai preencher, você vai entrar em contato com o seu banco original. O seu banco onde você tem a dívida originalmente não pode se recusar a transferir, desde que isso seja feito de acordo com os
prazos e protocolos que são definidos pela lei, e aí ele vai fazer a transferência da sua dívida para aquele outro banco. Presta atenção, se você só tinha aquela dívida naquele outro banco, tenha certeza que você encerrou todo o relacionamento com ele, porque às vezes você continua tendo um relacionamento com ele, e aí você vai ficar pagando taxa, você vai ficar pagando tarifa à toa. Tenha certeza que se você não tem mais nada com aquele banco ali na dívida, você vai encerrar lá. Quero continuar com a conta ali? Pode continuar, mas saiba que você pode estar pagando tarifas e taxas. E no outro banco, mesma coisa. Eu estou transferindo a minha dívida para lá, tenha certeza de tudo que você vai pagar de taxa e tarifa, porque você vai abrir uma conta lá, para não ficar muito caro, muito pesado para você ter conta em 2 bancos. Você não precisaria ter, tá? Excelente ponto. Então, em princípio, esses são, em geral, quais são as condições. Recomendo que você entre no site dos bancos para saber quais são as condições. Essas informações geralmente estão disponibilizadas. E no seu aplicativo, na sua internet, liga, pergunta e negocia. Negocia porque você é o consumidor, você tem essa força de negociar. Olha, estou pagando tanto naquele banco, o que você tem a me oferecer? E não aceite gato por lebre. Tenha certeza que você está pagando menos. Perfeito. E os custos de transferência, né, Bruno, não poderiam ser repassados também, né? Exato, porque o banco ele vai ter um custo, né, porque o funcionário dele está trabalhando, ele vai usar os sistemas dele, mas esse custo não pode ser repassado para o consumidor, não pode ser repassado para quem está transferindo, tem que ser feito de graça. Perfeito, excelente. Gente, acho que a gente passa agora para o nosso penúltimo subtema, que é sobre linhas de crédito a microempreendedores, né? Micro e pequenas empresas. Nick, você conta um pouquinho para a gente quais são as medidas governamentais disponíveis para a concessão dessas linhas de crédito, o que saiu aí recente, que pode ser útil? Claro, o governo, notando essa crise econômica também, além dessa crise sanitária que está ocorrendo, percebeu que diversas empresas e pequenos empreendedores estavam sofrendo muito. Claro, porque eles não conseguem abrir os negócios e muitas vezes acabam não conseguindo fazer o dia a dia das vendas e acabam não tendo dinheiro para manter seus negócios. Então, o que o governo fez? Agora, 18 de maio, eles criaram o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o famoso PRONAMP. O que esse programa traz? Ele dispõe alianças e parcerias com os bancos, para os bancos oferecerem recursos para essas empresas, com taxas melhores, taxas mais baratas e períodos de carência, para possibilitar que essas empresas ou pequenos empreendedores acabem continuando com seus negócios e não sofram tanto nesse período. Mas será que todo mundo pode utilizar esse programa? Não. Esse programa é destinado a pequenos empreendedores, então até uma receita bruta anual de 4,8 milhões de reais, tá? Se vocês estão dentro desse valor, vocês podem sim utilizar esse programa. Esse programa dispõe que tu pode tomar um empréstimo, tomar dinheiro com os bancos parceiros de até 30% do teu faturamento anual. Então, é um valor que ajudaria a empresa a manter os negócios até a abertura da quarentena, tá? Só que é um processo um pouco burocrático. Por quê? Os bancos, eles não têm acesso às informações das companhias. Então, eles não conseguem verificar qual que é o faturamento anual. Então, isso tem que ser disponibilizado pelo cliente e o cliente tem que buscar essa demonstração junto com a Receita Federal. E, infelizmente, é um processo um pouquinho burocrático, tá? Eu não vou tocar nesse assunto aqui, porque a gente vai incluir links que ensinam e auxiliam a buscar essa informação, que é uma das principais informações necessárias para buscar esse auxílio, e ali vai facilitar muito a vida de vocês. Além disso, tem determinados requisitos que a empresa tem que cumprir. A empresa ou empreendedor não podem demitir empregados no período de maio até o final do programa. Deixa eu corrigir. Não é que eles não podem demitir, eles têm que manter o mesmo número de funcionários ou contratar mais funcionários durante o período do programa. Então, se eventualmente o funcionário não está trabalhando direito, não está indo no trabalho, né?
vocês vão poder trocar sim um empregado, mas tem que colocar outro no lugar, tá? Além disso, a empresa ou o empregador não podem ter sido condenados por trabalho análogo à escravidão ou trabalhos infantis. Os recursos obtidos têm que ser destinados à empresa. Então, vão ter que ser utilizados para um investimento, então, eventualmente, uma reforma do estabelecimento, comprar máquinas, ou até pagar salários, utilizar para pagamento de contas. Então, tu tem que utilizar para a empresa. Não vai poder pedir esse empréstimo para o sócio, o próprio empregador, pegar esse dinheiro. Então, vai ter que ser destinado especificamente para a empresa. Além disso, esse programa tem um prazo limitado. Ele tem um prazo de 3 meses, contados a partir de maio. Então, esse programa vai até agosto. Vai até agosto e, caso não seja prorrogado pelo governo, vocês vão poder utilizar esse programa somente por esses 3 meses. Uma coisa importante é que essas parcerias com os bancos estão um pouco demorado. Até hoje, somente a Caixa firmou essa parceria com o governo federal, na terça-feira, agora dia 16, e ela está disponibilizando alguns benefícios bem interessantes. Então, a taxa de juros desse empréstimo seria a Selic, mais um 25% ao ano, que dá 3,5% ao ano, então é uma taxa baixa comparada a outros empréstimos. Ela estabelece que o prazo de pagamento é de até 36 meses e também te dá uma carência para começar a pagar esse empréstimo de 8 meses, tá? A gente verificou que outros bancos já têm o interesse e já estão negociando com o governo federal para entrar nessa parceria, dentro deles o Itaú e o Banco do Brasil, mas é importante ressaltar que neste exato momento eles não estão participando. Então, se vocês precisarem de auxílio hoje ou na próxima semana, eu recomendaria falar com a Caixa, porque ela já aderiu ao programa, e vocês conseguem entrar em contato com a Caixa por telefone, por aplicativo, ou mesmo pelo site, tá? Então, tentem utilizar qualquer meio que vocês não precisariam ir para a rua, tá? Só reforçando esse assunto. Bacana. E que aí, só para também esclarecer, você falou da questão da duração do programa 3 meses, né? 3 meses, na verdade, é para contratar, né? Isso. Essa linha de crédito, esse empréstimo. Não é que você vai ter que pagar em 3 meses, nada disso, mas você tem até 3 meses da data da lei, né, que instituiu o programa, que é 18 de maio, né, para efetivamente contratar isso com os bancos parceiros. Pelo que o Nick falou, por hora só a Caixa aderiu, mas vamos ver aí, acho que vale acompanhar, porque é um programa bem interessante. E outra coisa que eu queria chamar a atenção também, Nick, é que você falou da receita máxima, né, do faturamento máximo para você poder se enquadrar nesse programa. Mas para mês, né, que eu acho que é algo que também, enfim, pode ser útil para quem está assistindo, microempreendedores individuais, né, o faturamento poderia ser até R$81 mil. Né, isso. É algo bem mais palatável. O que eu quis dizer é que qualquer empregador, qualquer empresa, até o valor de 4,8 milhões poderiam aderir. Então, isso engloba tanto os microempreendedores individuais, que têm um faturamento até R$81 mil por ano, né? Também como as microempresas, que têm um faturamento de R$360 mil ao ano, como as empresas de pequeno porte, que seriam entre 360 e 4,8 milhões. Então, todas as empresas que têm um faturamento menor que 4,8 podem aderir a esse programa. Bacana, tá? Gente. Então, MEIs, microempresas, empresas de pequeno porte, deem uma olhada, que eu acho que é algo que vale a pena. E aí a gente vai para o nosso último subtema do nosso vídeo, que é o saque emergencial do FGTS. Que eu queria chamar o Bruno para falar um pouquinho sobre essas possibilidades, o que é esse saque emergencial, o que dá para fazer, qual que é o valor máximo, quem que pode sacar. Conta pra gente, Bruno. Vamos lá, Karina. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FIGETS, o FGTS, ele é aquele fundo criado há muito tempo no Brasil
e cada vez que alguém tem carteira assinada, recebe uma remuneração, a empresa é obrigada a recolher para esse fundo um valor, e aí vai acumulando um dinheiro, e o dinheiro fica lá parado no fundo de garantia. Normalmente, esse fundo de garantia ele é utilizado quando a pessoa está desempregada, e aí ela pode sacar o fundo de garantia, ou para pagamento de financiamento de imóvel até um determinado valor. Aqui, de novo, contexto de crise econômica, etc., o governo tomou umas medidas para poder botar dinheiro na mão das pessoas e até ajudar a economia. A ideia aqui é permitir o saque do fundo de garantia, de quem tenha esse fundo, né? Então, pessoas que trabalharam com carteira assinada e receberam esse valor foi depositado lá pela empresa, até o limite de R$ 1.045 por trabalhador, e aí é qualquer pessoa que tenha conta no FGTS. Você tem lá você tem teu fundo, você tem lá o dinheiro está parado rendendo lá, você vai ter o direito a sacar R$ 1.045. Você vai sacar de acordo com o cronograma que já foi divulgado pelo governo. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele é administrado pela Caixa Econômica Federal, então você vai ter que ir lá na Caixa. Se você não tiver conta na Caixa, você tem aplicativos no que você pode baixar para se informar de como você vai fazer para sacar esse dinheiro. Você pode pegar esse dinheiro, sacar, transferir para outra conta em outro banco que você tenha, sem custo, tem um aplicativo, né, que é vamos dizer assim, um aplicativo não, né, uma seção lá no site da Caixa, que é o Caixa Tem, que vai permitir você ter essas informações. Isso, o cronograma, ele vai seguir a data de nascimento da pessoa. Então, por exemplo, pessoas que nasceram em janeiro vão ter o crédito feito, né, ou na conta que a gente chama de poupança social, ou vão poder transferir esse dinheiro, respectivamente, em 29 de junho, para quem nasceu em janeiro. Então, em 29 de junho vai cair o dinheiro na conta da poupança social, se você tiver. Se você não tiver, em 25 de julho, você vai poder fazer o saque ou a transferência para outra conta. Se você nasceu em janeiro, para mim, que nasci em dezembro, só vou poder fazer o crédito na conta poupança digital em 21 de setembro ou o saque ou a transferência em 14 de novembro. Então, tem uma sequência que já foi divulgada. A gente consegue mais informações no site da Caixa Econômica Federal. Qualquer pessoa que tenha conta, que tenha fundo de garantia, pode sacar esses R$ 1.045, tá bom? Perfeito. Excelente. E aí a gente vai disponibilizar os links aí na descrição do vídeo, gente, para vocês acompanharem e terem acesso a esse cronograma completo, que nem o Bruno falou, que depende da data de nascimento, para vocês entenderem as datas, enfim, todas as outras informações que forem relevantes. E aí, com isso, a gente acaba nosso episódio de direitos na esfera financeira e bancária. Queria primeiro agradecer ao Nicolas e ao Bruno pela parceria, agradecer todos os advogados do Departamento Jurídico do Banco JP Morgan, que ajudaram e toparam essa iniciativa, que eu mencionei no início do vídeo. Agradecer ao PROA pela oportunidade de falar para vocês, e pelo trabalho incrível que eles fazem, e agradecer também o Escritório Matos Filho, que topou essa iniciativa conosco, tá bom? É isso, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês. Obrigado pelo convite, obrigado a todos aí, e obrigado pelos advogados que prepararam a colinha para a gente, senão a gente não teria nada. É isso aí, valeu. Obrigado, gente.